Olá, bom dia. Bom dia para todos. Olá, oi Renato, seja bem-vindo. Virou, Rosa, seja bem-vinda, toda a sua equipe. A gente vai começar já já. É a primeira vez que eu faço uma live aqui com alguém, né? Então eu vou ter que entender aqui, mas eu acho que eu já sei. É só clicar numa carinha que tem aqui embaixo, que ele já vai aparecer. Hoje a gente vai falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos que estão entrando. Espero que seja proveitoso para todo mundo. A gente vai esclarecer muitas dúvidas. Ó, o Yuri já está aqui. Deixa eu adicionar. Vamos aguardando. Olá, Ei, Marcela! Bom olá, dia! tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo? Com você, como é que tá? Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã de sábado, dia 13 de junho. É, Como estão as coisas aí? tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Yuri? Que a gente vai poder esclarecer muita coisa a respeito do TDAH, né? Tanta gente Sim, com certeza. de apoio, de ajuda, Sim, e sim, sim. é importante a gente fazer essa live, né? Uhum. Bom, Vai ser uma live bem especial, com certeza. Deixa eu só regular meu volume aqui, ok? Tá tudo certinho. Vamos lá. Vai ser um tema bem legal. então, eu acho que você pode começar se apresentando, né? Porque aí as pessoas vão saber sobre o seu trabalho, o que que você faz e por que que você foi o escolhido para estar aqui com a gente, né? Sim, sim. Bom dia, gente. Meu nome é Yuri Maia. Eu nasci, cresci e moro em Brasília. Eu tenho TDAH, fui diagnosticado com esse transtorno aos 7 anos de idade. O que que é o TDAH, né? Para quem está entrando agora, tá vendo esse tema talvez pela primeira vez ou não conhece direito, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico, tá? De origem predominantemente genética. Por que predominantemente genética? Porque nem sempre ele ocorre em decorrência unicamente genética, tá? O TDAH ele pode ser desenvolvido até por uma possível lesão cerebral. Eu conheci uma pessoa que fez uma pequena cirurgia no cérebro, já adulta, aos 23 anos, e hoje, aos 30, eu conheci a pessoa tem alguns meses, ele desenvolveu o TDAH, justamente porque essa cirurgia, essa pequena lobotomia que foi feita na região do córtex pré-frontal, né, que é a região da testa, um pouco para trás aqui assim, né? E o que a gente sabe do TDAH é o transtorno mais estudado, tá? O transtorno mental mais estudado da medicina internacional, tá? Então, existem muitos detalhes acerca do TDAH que são importantes a gente levar em consideração. Por exemplo, a questão da manutenção da atenção sustentada, tá? Que é uma questão que é muito presente no TDAH, o esforço é muito excessivo que ele faz para conseguir manter a atenção, para conseguir alternar em atividades que sejam que tem que ter a priorização da atividade. Qual a atividade mais importante que aquela pessoa tem que fazer na hora? É muito difícil. Então, por conta disso, dessa dificuldade mental, dessa alternância de atenção, muitas vezes o TDAH é visto como um grande procrastinador, né? E de fato isso realmente acontece, né? A gente prefere, muitas pessoas com TDAH preferem naturalmente focar em atividades que não sejam essenciais a ter que fazer aquilo que realmente deveria estar Nem fazendo, é né? por mal, né? E Isso, nem é por mal, é uma condução natural, né? A gente é isso, levado a exatamente. fazer outras coisas porque chama atenção o tempo inteiro, né? Mas uma Sim, coisa que sim. eu queria até que você falasse também é porque eu escolhi esse tema do Desmistificando o TDAH, porque muitas pessoas, por falta de informação, acabam replicando coisas
que não estão de acordo, né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente compreende, né? E o TDAH acaba trazendo algumas histórias, alguns mitos que não são Sim. verdadeiros, né? Uhum. Como, por exemplo, ter sido inventado pela indústria farmacêutica ou por falta de educação dos pais e aí a criança é mal educada por conta disso. Enfim, tantas informações equivocadas que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se a gente começar a explicar algumas das características e o que isso provoca na pessoa, de repente fica mais claro para todo mundo entender o que é o transtorno, né? Você estava falando do lobo frontal, né? Uhum. É a porção presente do córtex pré-frontal. A gente tem que entender que a manutenção da nossa atenção, ela não depende unicamente do nosso esforço, da nossa vontade própria. Basicamente, a nossa atenção ela está presente em partes do cérebro que a gente controla e em partes do cérebro que a gente não controla, né, que são partes autônomas. Né? Falando de uma maneira mais descomplicada aqui. Então, o que ocorre? Quando você tem uma deficiência de neurotransmissores, uma insuficiência de neurotransmissores, no caso a dopamina, que é o principal neurotransmissor, que está em níveis insuficientes que podem causar as características principais do TDAH, você tem os sintomas típicos do TDAH, né? Uhum. Então, o medicamento, ele é um medicamento assim, os medicamentos que nós temos no Brasil são dois principais, né? O princípio ativo da metilfenidato e a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Metilfenidato conhecido como Ritalina e Concerta, e o lisdexanfetamina, que é o Venvance. Mas em outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, tem mais de 20 compostos, né, que ajudam, auxiliam a manutenção desses neurotransmissores. Então, o que acontece? Não é uma situação apenas de você, basta você se esforçar, basta você querer. Não é, gente. Por exemplo, eu realmente sei, a minha diferença quando eu estava na universidade, sem qualquer tipo de medicamento, eu conseguia ter um foco ali sustentado de aproximadamente 30 minutos, não mais do que isso. Então, às vezes, eu li um texto, aqueles textos de Xerox, né, de universitário, que você fica lá na biblioteca, eu conseguia ler ali, assim, uma tarde inteira, 4 horas de estudo, eu conseguia ler 3 páginas, 4 páginas, É repetir horrível. o parágrafo, não entendia de jeito Nossa. nenhum. E com a presença do medicamento, é como se eu silenciasse os meus barulhos internos e externos. A gente está o tempo inteiro passando por eventos distratores. Até numa biblioteca silenciosa, se passa uma pessoa do seu lado, se ela está vestindo uma camisa com uma cor diferente, você já fica olhando para aquilo ali, você se perde 1 minuto e meio e deixa de ler o que você estava lendo. É uma luta, realmente. Então, o que acontece? Os medicamentos, eles entram nessa questão para regular temporariamente essa questão dos neurotransmissores. Além de outros efeitos também que podem causar, né, que podem auxiliar esse processo. Então, assim, as pessoas, eu realmente, assim, eu não entendo essa questão de colocar a indústria farmacêutica sobre isso. Existe muito mito acerca do TDAH, acerca dos medicamentos. Fala de robotizar. Por exemplo, eu dei uma palestra uma vez numa escola que um professor virou para mim e falou assim: nossa, mas o menino ficou muito diferente depois que ele foi medicado. Né? Parecia que estava um robô, não era aquele menino que é ativo, que pulava em sala de aula, que atrapalhava a aula, obviamente, que não é momento de fazer isso. Né? Eu falei assim: não, mas ele não está um robô, ele só está prestando atenção, como todos os outros alunos que estavam ali. O aluno com TDAH, ele vai para a escola querendo aprender, ele vai para a escola querendo superar seus obstáculos, prestar atenção, conseguir focar no que o professor fala, pelo menos absorver o máximo possível. E, de fato, é o que eu falo para você, a minha capacidade de absorver o que está me falando ali na aula, se for uma aula que não seja minimamente interessante, 10%, 20%, e com os medicamentos vai para 60%, 70%. É perfeito? Não é perfeito, mas, gente, 60% para quem absorve 10 ou 20 é um salto. Então, assim, indústria farmacêutica que ganha bilhões, gente, sinto muito, mas essa Neosaldina que você toma para dor de cabeça ganha muito mais. Tá entendendo? Então, gente, acho que não é bem assim que é o raciocínio sobre essa questão. Eu posso dar o meu depoimento também, porque eu tenho um filho com 10 anos de idade e ele foi diagnosticado aos 8 anos. E ele trazia já características desde muito pequenininho, como não só a desatenção e a hiperatividade, mas até problemas em relação ao social. Ele tinha dificuldades em se relacionar, ele tinha dificuldades com a empatia, ele tinha dificuldades que a gente tentava educar o tempo inteiro, mas o tempo todo ele trazia questões e isso foi ficando cada vez mais difícil.
Até que Sim. a gente procurou uma terapia que ele ficou durante 3 anos, mas não tinha sido ainda o TCC. E Uhum. eu não tinha vida saudável com meu filho. Eu não tinha, cada fase dele era difícil, era um problema. E a gente, mesmo com a terapia, não estava conseguindo ajudá-lo adequadamente. E nem na escola também. Uhum. E aí os problemas só aumentando, porque a idade vai aumentando, né? E aí as coisas vêm a cavalo. E aí, o que Sim. que aconteceu? Eu, num determinado momento, eu falei, não, chega, esse método não está funcionando, eu preciso mudar isso, eu preciso entender o que que é, eu vou mudar de área. E aí eu fui para o TCC. Quando eu fui para o TCC, em um mês, a psicóloga dele já identificou os sinais, não só do TDAH, como do TOD, porque tem outras associações, né? Sim, E aí comorbidades. trouxe junto o TOD. E aí, TOD, então, se eu já não, mal conhecia o TDAH ou tinha preconceitos com relação ao TDAH, quem dirá o TOD? O que é TOD, né? Transtorno Uhum. opositor desafiante, né? Uhum. E aí eu fui investigar. Aí eu fui entender o que era. E quando eu fui entender o que era e fui diagnosticar o meu filho, preenchendo o formulário, por várias vezes eu parava para prestar atenção e tinha que parar e falava assim: calma, calma, é do seu filho que você está falando, não é de você. Por várias vezes eu achava que eu estava respondendo um formulário que dizia respeito a mim. E aí eu falei, gente, eu preciso ver se eu tenho isso, porque eu acho que vai fazer sentido se realmente for isso, porque tudo casou, tudo casou, tudo Sim. bateu. O formulário do diagnóstico dele tinha a ver comigo. E aí eu falei, gente, como assim? E aí eu realmente fiz o diagnóstico dele, ele tem o TDAH no nível bem alto, ele tem o TOD, e aí ele começou o tratamento adequado com a TCC, com a fono e com a psiquiatra acompanhando com a medicação. E eu fui procurar a minha também. E aí descobri aos 38 anos o que de verdade eu tinha, porque eu já tinha tido outros diagnósticos. Influenciou sua vida inteira. Influenciou a minha vida inteira. Nada para mim fazia sentido. Nada para mim fazia sentido. Só fez sentido no dia que eu entendi o que era o TDAH. E a partir E, de então, eu fui procurando informações cada vez mais. Até que eu achei você, li um livro também da Mentes Inquietas, da Ana Beatriz. Ana Beatriz está conosco ao vivo, viu? Eu vi ela entrando aí. É. Ah, É. que legal, que bom. Pois é, eu comecei a ler o livro dela também. E aí ficou tudo mais claro na minha vida. Mudou, assim, radicalmente. Meu filho está com uma vida muito mais saudável. Depois que eu comecei o Claro. programa também. Porque são são métodos que você só consegue aplicar e ter melhora na sua saúde, na sua qualidade de vida, se você tem compreensão e entendimento sobre o que você tem. Porque Uhum. se você não tem essa compreensão, fica muito vago, né? Você vai levando, a Uhum. vida vai te levando e você vai tapando os buracos que aparecem e você não foca no real problema, né? Então, Assim, eu acho que as pessoas subestimam muito o tratamento. E isso é preocupante. isso é Parte muito disso, importante. parte disso vem dessa questão dessa várias desinformações que você tem por aí. Gente, qualquer pessoa cria um blog, escreve o que quiser. Então as pessoas compartilham como se fosse artigos científicos e não é. Se você pegar artigos científicos sérios, todos eles falam na maioria dos casos, muito bem a respeito de evolução da criança ou do adolescente. Fala da criança aqui, mas adulto também, tá? Que possa fazer o TCC. Gente, para quem duas pessoas perguntaram o que é TOD, é transtorno de oposição desafiante, tá? Que são crianças que têm uma impulsividade um pouco além. O TDAH ele já traz uma impulsividade natural, mas é um desejo, um desejo de desafiar figuras de autoridade, tá? É um transtorno que pode vir acompanhado. Existe tratamento específico. Em alguns artigos que eu li, ficaram na casa de 70% de sucesso para crianças que passam pelo TCC e conseguem diminuir drasticamente os sinais do TOD, ou mesmo o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta seria uma evolução do TOD, que vem mais na adolescência. Então, aquela criança desafiadora que ela não tem o seu tratamento tempestivo, ou que o pai vem empurrando com a barriga, o assunto que a gente está entrando aqui, chega lá na adolescência, esse menino tem situações ainda mais perigosas, mais difíceis de lidar. E aí vem o transtorno de conduta, que é mais difícil, mas É, também tem que ter um tratamento. Agora, o que você precisa entender, Marcelo, é o seguinte: o seu filho,
Ele tá com quantos anos agora? 10. 10. Seu filho ele já vive uma situação há 10 anos. Às vezes os pais começam um tratamento, né? E falam assim, ah, gente, eu tô há uma semana, não deu resultado, ah, eu vou largar isso aqui não serve para o meu filho. Calma, não é assim. É um tripé. Primeiro, a forma como você encara o transtorno, você ter o autoconhecimento, você entender do que se trata, né? Eu falei aqui que é uma questão que envolve áreas do cérebro que a gente controla e que a gente não controla também. A atenção... É uma ausência da dopamina, é isso, né? Isso, é uma ausência da dopamina. Não depende da força de vontade, tá? Você até consegue, todo mundo consegue botar força de vontade. Cara, eu tenho que estudar que a prova amanhã, você vai lá e põe sua força de vontade. Agora, meu amigo, sentar e prestar atenção e olhar para o caderno é uma coisa. Agora, conseguir internalizar aquilo ali, não deixar que nenhum evento distrator, até da sua própria mente, te distraia e te desvie do foco, aí são outros 500. Então, a questão dopaminérgica, a questão dos neurotransmissores são fundamentais para manter esse quadro. E uma questão que você falou aqui no início da sua fala, a respeito de situações sociais, eu também vivi isso, né? Eu fui uma pessoa que eu falo considerei porque você falar que é poucos ou muitos amigos é relativo. Tem gente que tem 10 amigos e acha que é muito, tem gente que acha que é pouco, né? Mas enfim, eu tinha realmente poucos amigos. Tenho até hoje, questões sociais até hoje, só que hoje eu parei de bater a cabeça na parede, né? Eu me aceito como sou, eu sei que tenho minhas dificuldades. Uma coisa que é muito característica minha, que quem tem TDAH pode se reconhecer aqui, é a questão de conversas em grupo, por exemplo, né? Se eu estou conversando um para um, eu consigo me conectar com muita facilidade. Se tiver eu, mais 2 ou mais, como for uma roda de conversa, uma mesa de jantar, assim, gente, eu me perco com muita facilidade. E aí vem a questão da dopamina. O que acontece? Está tendo uma conversa ali entre você e uma pessoa. Entre uma terceira pessoa, você presta atenção no argumento dela, você se conecta com ela, mas você desconecta da primeira. Aí a primeira vai e comenta com a segunda. Aí eles ficam conversando entre eles, e você às vezes faz tanto esforço para tentar acompanhar a conversa que você faz o quê? Desconecta da conversa. E você fica viajando, as pessoas conversam entre elas e você acaba sendo preterido. Ou você domina a conversa ou você sai completamente. E tem questões químicas na sua cabeça ocorrendo ali. Então, as pessoas têm que parar de se sentir culpadas, se sentirem culpadas, têm que parar de se açoitar, né, de se martirizar por isso e entender as suas questões, as suas limitações. Então, uma coisa que eu falo aqui também, voltando um pouquinho nesse assunto e na questão do medicamento, é que o TDAH, por exemplo, a Ritalina, o metilfenidato, que é o medicamento mais acessível e mais conhecido, ele não é um medicamento escolar. Né? Tem muita gente que fala assim, estamos em quarentena, então não vou dar a Ritalina. Gente, mas a questão não é essa. Você acorda com TDAH, você dorme com TDAH, você dorme com TDAH. A gente sabe que tem um vídeo meu que fala de distúrbios de sono que são muito associados ao TDAH. Um sono agitado, o sono ruim não é completo. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, mas não dá tempo de falar muito sobre isso aqui. É porque são muitas coisas, né? O TDAH, muitas coisas envolvidas. Dessa ciência, são muitas coisas que pode ocasionar uma vida confusa, em vários sentidos, né? Até com relação à alimentação. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre a bebida alcoólica, se tem a ver ou não. Porque aí o TDAH vai tendo uns direcionamentos ao longo da vida, se ele não for tratado de forma adequada, que pode desvirtuar de uma vida saudável, né? Sim. E só completando essa questão das amizades, então essa desconexão é um dos fatores. Tá? Outro fator é a questão de o Simancol. Vou falar aqui de maneira bem descomplicada. O Simancol da pessoa com TDAH, ele também tem dificuldades, ele também é deficitário, ele também é um pouco problemático. Né? Então a pessoa ela não se percebe. Gravar e seguir regras sociais é difícil para quem tem TDAH. Tá? Então, o que acontece? Adultos cometem muitas gafes, crianças atrapalham o coleguinha, tocam no ombro, ei, querendo chamar, entendeu? No seu caso do seu filho que tem a hiperatividade, nem todos TDAH têm hiperatividade, tá? Costumam falar TDA sem o H, mas o TDAH é o nome completo, né? A gente fala TDAH sem hiperatividade, né? Predominantemente desatento. Mas, então é importante você diferenciar, porque tem crianças TDAH que não têm traço da hiperatividade, mas são crianças que estão ali no fundão da sala, que não estão prestando atenção, que parecem tão quietinhas, tão vivas assim. Poxa, você está prestando atenção, chega na prova e tira a nota ruim. Por quê? Porque ela está divagando. Então são crianças que também têm essa questão, tá?
dopamina, tem que fazer o tratamento, acompanhamento com o médico, neurologista, psiquiatra. O psicólogo também é fundamental, com a terapia TCC. Então, todo esse direcionamento é preciso dar para fazer um acompanhamento. Inclusive, é o seguinte, finalizando a questão social aqui que eu lembrei. Não apenas a questão do medicamento, do acompanhamento e do TCC, mas regular os comportamentos depende também do esforço do profissional. No caso, a psicóloga, que tem ou psicólogo, né, com a especialidade TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, ajuda muito no TDAH, inclusive para a criança se perceber e poder se policiar. Poxa, não fica tocando no ombro do amiguinho toda hora. Você não está chamando a atenção dele, você está fazendo com que ele tenha uma repulsa. Observe melhor a forma como você está conduzindo, como você está. Converse com outros coleguinhas, tente ampliar o seu ciclo de amizades. Entendeu? Converse sobre assuntos que eles gostem também. Então, tem toda uma abordagem que, somado com tratamento, entendimento, medicamento e as terapias, ajuda para que a criança TDAH ou adolescente, ou mesmo adulto, tenha uma vida completamente diferente, mais tranquila. Você estava falando aí sobre alguns tipos, né? E as diferenças entre alguns que são TDA e outros que são TDAH, né? Existe uma classificação, porque no livro Mentes Inquietas, ela classifica um pouco justamente para trazer para uma fala mais tranquila de entender, né? De compreender. Mas existe uma classificação que você possa falar um pouco sobre as diferenças, né? Um é mais hiperativo, outro é mais desatento, outro é mais ansioso. Eu não sei se existe... Marcela, sim, existem níveis, tá? Existem níveis do tipo severo ou do tipo moderado, tá? Então, o severo seria, você tem as características do TDAH de uma maneira muito intensa. Você é muito impulsivo, você é muito inquieto, você é muito disperso. E existe aquelas pessoas que têm as características, mas um nível mais... É tudo um degradê. A nossa mente, nem gêmeos univitelinos têm um cérebro perfeitamente igual ao outro, né? Então, cada um com a sua característica. Mas passando dessa questão, né, que é mais comportamental, eu já li alguns livros que existem 2 tipos de TDAH. E outros livros, no caso desse DSM-5, que dá 3 ou até mais, né, que dão subtipos assim. Mas o que a gente precisa ter de forma descomplicada é o seguinte: existe um tipo combinado, que seria, você tem a desatenção e hiperatividade, bastante aflorados, tá? Movimentar, mexer, querer estar o tempo inteiro. É um cérebro que busca bastante estimulação, né? Então, você vai ficar numa sala de aula, copiando do quadro, meu amigo, eu prefiro desenhar, eu prefiro cutucar o coleguinha, eu prefiro atrapalhar a fala da professora. É isso, entende? Ou então tem um tipo que é predominantemente desatento, tá? Então, e se for num livro, numa literatura que tem os 3 tipos, seria então o tipo hiperativo, mas que consegue focar um pouco mais, ou seja, predominantemente hiperativo, tipo combinado, ou predominantemente desatento. O que a gente tem que ter em foco aqui é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é um transtorno ligado à hiperatividade, propriamente dita. Muita gente fala assim, crianças hiperativas, não sei o que, crianças hiperativas. Ok, geralmente é o traço que mais se destaca, né? Porque você ser apenas desatento, você passa até despercebido. Agora, a criança hiperativa, ela chama atenção, né? Agora, o que a gente tem que entender é que o traço principal é a desatenção. A dificuldade de manter a atenção sustentável. A dificuldade de permanecer numa atividade que não seja imediatamente, obviamente, prazerosa para aquela pessoa, para o indivíduo, né? Nem criança, indivíduo, adolescente, adulto, por aí vai, né? Então, esse seria o traço principal do TDAH. E é esse que causa a maioria dos prejuízos. Prejuízos sociais, prejuízos escolares, acadêmicos, né? Como você falou aí, nós sabemos também, está na literatura, está no DSM, que pessoas com TDAH elas são mais propensas a adquirir vícios, até em drogas lícitas, né? Ou mesmo ilícitas, né? O álcool, o alcoolismo pode vir também de uma maneira mais presente, pode vir também tabagismo ou até outras drogas. Então, o que acontece? É importante ter essa ciência, tá? Da possibilidade de acontecer isso e você buscar tratamento, buscar formas de você evitar esse tipo de situação, né? Sabemos também que crianças e jovens com TDAH são pessoas que costumam ter uma evasão escolar muito maior, 3 a 4 vezes mais chance de repetência. Então, assim, os pais que não ficam atentos, que seguram a onda aí com o seu filho e tentam buscar alternativas o quanto antes, podem sim acabar com crianças repetentes
que vão acabar se envolvendo com más companhias. Tem a questão da maturação cerebral também. Estou falando meio rápido aqui, porque o nosso tempo é curto. Maturação cerebral também, que em média é 3 a 4 anos de diferença. Ou seja, uma criança de 13 anos tem uma mentalidade de uma criança neurotípica de 10, 11. Então, geralmente, são crianças que são um pouco mais inocentes, ingênuas, pode se envolver com más elementos, né, com más companhias. Então, tem toda uma questão que é muito além de hiperativo. Meu amigo, hiperativo é 10% do problema, da questão, não é nem problema, da questão. Então, é importante o TDAH ele ser visto, conhecido e tratado como um todo, para que você consiga ter êxito nesse tratamento. Então, tem algumas perguntas aparecendo aqui, mas eu acho que dentro do que a gente selecionou para falar, a gente vai acabar respondendo tudo. Uma breve explicação rápida sobre ainda essa formação do cérebro, né? Que é um tipo de cérebro, né? Isso vem de nascença, porque você falou que é hereditário, mas a pessoa nasce já com isso, ela pode desenvolver isso sem ter algum ferimento, por exemplo, não sei, alguma vida social difícil, violência ou, não sei, alguma outra coisa que pode gerar... Sim, eu já ouvi... fatores externos. Eu já ouvi falar, tá? Mas existem poucos estudos nessa questão, que sim, o TDAH ele pode vir de fatores externos, ele pode advir, né, de fatores de traumas e situações externas, tá? Mas isso realmente não é muito... como é que se diz? Não é muito... não é o que mais aparece, não é o que mais acontece com essas pessoas com TDAH. O que nós temos bastante descrito no DSM, inclusive, que é o Manual de Transtornos Mentais, Manual Internacional de Transtornos Mentais, é que ele é predominantemente genético, ou seja, geralmente passa, né, de pai para filho e pela perna do pai. Tanto é que é um transtorno bem mais masculino. 75% dos diagnósticos são de meninos, ou homens, né, porque você fica ali a vida inteira, e 25% de meninas. Mas a proporção para o tipo desatento, hiperativo, ela se mantém dentro das pessoas que têm o TDAH. Outros fatores também, prematuro, tá? Criança que nasceu de forma prematura tem muito mais chance de ter o TDAH, tá? Ou seja, não seria predominantemente genético, né? A questão até da prematuridade. Tabagismo, mãe fumante na gestação, pode ocasionar o TDAH, né? Traumas na região do córtex pré-frontal, que é onde está a principal região onde está responsável pelo nosso foco atencional. Também sofreu uma lesão, bateu a cabeça, ou então, como eu falei, esse garoto que ele tirou um tumor benigno aos 23 anos. Tirou uma pequena partezinha, mas foi o suficiente para ele desenvolver o TDAH. Ele começou a ter os sintomas aos 24 anos. E aí hoje ele faz tratamento e tudo, toma Ritalina, e eleva aquela questão neuroquímica na sua mente, né, que dá um suporte ali na atencional. Então, existem sim fatores que sejam não apenas genéticos, mas a grande maioria, esse termo predominantemente genético, inclusive, está no DSM. Com relação, Yuri, como é que está seu tempo? Você pode ficar um pouco mais? Posso? Vamos lá. Tá. A Carla está perguntando aqui uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, porque se a gente... E também com relação aos professores, a gente vai falar sobre as duas coisas. Mas ela está perguntando sobre o TDAH quando é descoberto na fase adulta. Porque foi o que aconteceu comigo também, né? Só descobri tantas questões da minha vida aos 38 anos, né? E aí, o que fazer nesse caso? Como é que a gente começa? Como é que começa a resolver 38 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos? Primeira coisa, uma coisa que é importante, quando você é adulto, TDAH, você já se conhece. Pelo menos acha que se conhece. Você já entende as suas limitações, você sabe onde o calo aperta, você sabe aquilo que você não dá conta de fazer, você sabe aquilo que você dá conta, que é mais fácil para você. E a primeira coisa que eu falo é você investir em autoconhecimento. Tá? Quando você investe em autoconhecimento, seja fazer um processo de coaching, seja fazer um processo de uma terapia, tá, psicológica ali para você entender suas questões, você abre uma possibilidade maior. Primeiro, não se feche para o diagnóstico, tá?
e para o tratamento também. Então, tem muita gente que fala assim, poxa, eu fui diagnosticar o TDAH, não, mas eu vou botar isso aqui debaixo do tapete, vou continuar vivendo a minha vida, vou fingir que nada está acontecendo. Não. É justamente o contrário que vai te salvar. Se você tem um diagnóstico ou suspeita, primeiro, se você tem suspeita, vá atrás do neurologista ou psiquiatra. Não faça teste de internet, tá, gente? Teste de internet é Dr. Google, não tem diploma, tá, gente? Vá no médico mesmo. E também procure referências, tá? Vá num bom médico, digamos assim. Então, uma vez que você você procura um bom profissional, faz um diagnóstico e inicia o tratamento, você já está meio caminho andado para você ter uma vida mais tranquila. Então, se conhecer significa o quê? Cara, beleza, eu vou ler esse livro aqui. Você sabe que você não consegue ler livro. Mesmo medicado, é muito difícil para você, é moroso. Eu não dou conta de ler livros. O que eu faço? Busco audiolivros. Né? A minha alternativa é que funciona muito bem. Eu leio um audiolivro em uma semana. Eu leio um livro em 10 anos, entendeu? Para não dizer nunca. Então, assim, gente, se conheça. Você começa vários livros e você termina muito poucos. É ou não é, Marcelo? Então, o que acontece? Exatamente. Agora eu vejo uma colega minha, que eu trabalho no Banco do Brasil, mas já trabalhei em uma outra agência. Tem uma colega minha lá que ela lê, assim, ela no intervalo do trabalho, ela lê livros, assim, romances, dessa grossura, parece uma Bíblia. Eu li assim uma semana, eu gostei desse livro, vou ler o próximo semana que vem. Gente, que inveja disso, cara, que sonho. Você entende? Então, assim, e buscar autoconhecimento, buscar um processo de coaching, tá? Para você iniciar as tarefas, você tem que agir em direção à sua vontade, não é esperar ter força de vontade. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, e, enfim, essa pós-graduação, se depender da minha vontade de fazer, ela vai ficar encostada ali. Mas não pode fazer isso, entende? Então eu coloco no meu horário, eu coloco ali a regra, o dia e a hora que eu tenho que focar naquilo ali. E faço, simplesmente faço. Bater meu alarme, eu tenho que levantar e fazer. Porque tem uma coisa também. Muitos TDAH que são procrastinadores, eles, quase todos, né? Mas os TDAH que tem a procrastinação bastante aflorada, ele pensa assim, ah, cara, amanhã eu faço, não preciso fazer. Ele sempre deixa as coisas para amanhã, e nessa de deixar para amanhã, acaba nunca fazendo. Quando você... E tenha em mente o seguinte, na hora que bater aquela procrastinação, aquela preguicinha de querer começar a fazer uma atividade importante, que o mais importante do dia é você começar pelo mais importante, tá? Você tem que sempre começar pelo mais difícil. Eu sei que isso é muito difícil para quem tem TDAH. Mas quando você começa pelo aquilo que é mais importante, olha, não dá 2 minutos, você já está envolvido com aquilo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova da minha pós, por exemplo. Aí eu vou protelando, não, agora eu vou sentar e fazer isso aqui. Na hora que eu começo a fazer, essa preguiça, essa procrastinação, em 2 minutos ela some. Entende? Então, ou seja, vá em direção ao que você tem que fazer, que quando chegar lá, vai dar certo, vai melhorar. Isso é uma das táticas, tá? Então, assim, mantenha-se organizado, use aplicativos. Cara, a gente vive numa era muito boa. A gente tem aqui esse aparelhinho mágico aqui que ajuda a gente. É alarme, agenda. Outra coisa, o método Pomodoro me ajuda muito na hora de estudar. Pomodoro é um timer que você coloca... Eu tenho o Forest, que é legal, que o Forest é quando você cumpre a meta dos 25, 35 minutos, nasce uma arvorezinha, você pode construir plantar semear uma florestinha, assim, entendeu? Esse Forest é legal. E aí, então, o que acontece? Você coloca esse aplicativo e você consegue focar ali, fala, cara, eu vou me dedicar totalmente por 25 minutos. Depois disso, eu relaxo, ganho 10 minutos de descanso, vou lá, olho o WhatsApp, faço alguma coisinha e volto para o foco de novo. Isso é muito bom para você conseguir alternar em situações que você deve focar e que você não deve focar. Porque nós temos uma mente um pouco caótica. Nós temos uma mente que é um pouco desorganizada, naturalmente desorganizada, neurobiologicamente desorganizada. Então a gente precisa desse tipo de auxílio. Então, assim, são várias ferramentas que você pode implementar. Siga o TDAH Descomplicado. No YouTube nós temos uma playlist grande para adultos, tá? Inclusive eu conto histórias minhas de perrengues que eu passei na faculdade. Vocês vão se identificar com isso, se conectar. E aí vocês podem... E busquem ajuda, tá? O tratamento não é só você levar sozinho, não. Busque ajuda, que é importante nesse processo. Você estava falando aí sobre os métodos, eu acho importante também, para a gente também responder aos professores, que eu estou preocupada aqui com relação ao tempo para responder aos professores. Claro. Eu senti uma dificuldade na escola do meu filho em alguns momentos, e eu acredito que isso, por não ser muito discutido ou pouco discutido,
talvez os professores não tenham ainda essa clareza sobre esse transtorno. E o que faz com que eles tenham um pouco de dificuldade em lidar com esses alunos, porque realmente é muito desafio, né? É um desafio imenso. Então, eu queria que você pudesse falar tanto disso, um pouco sobre isso, um auxílio para os professores, o que fazer, o que não fazer, como abordar uma criança do TDAH. Também outros caminhos alternativos que podem nos ajudar a ter uma vida de mais qualidade. Por exemplo, nessa minha busca do autoconhecimento, eu acabei indo para a meditação, fui fazer atividade física com mais regularidade, o que mudou completamente o meu estado. Porque aí, essa coisa da desorganização é muito ruim também para a gente. Então, se a gente tem um método, se a gente consegue se organizar, se a gente consegue arrumar, organizar a vida, faz atividade física, medita, faz, sei lá, alguma coisa que dê prazer para aumentar o estímulo do hormônio da felicidade. O que a gente pode fazer para estimular isso? E, junto, poder responder aí os professores. Sim, então eu vou falar para professores agora, né? Só dando um adendo, realmente, de fato, é isso. O mindfulness também, né? Que a meditação, você voltar para si, para você acalmar, porque eu sou muito agitado. Eu acabo agitando as pessoas à minha volta. Então é importante a gente manter centrado, a gente baixar um pouco o nosso gás, a temperatura. A prática do mindfulness é muito boa, eu recomendo até a minha amiga Fernanda Miguel, que está aqui no Miguel Fernanda, né, que é o arroba dela aí. Depois você vai encontrar fotos delas e publicações no meu Instagram. Qual é? Miguel Fernanda. Fernanda Miguel Mindfulness. Só tem ela no. É porque eu acho que o arroba dela é Miguel Fernanda, é o contrário. Mas enfim, prática de atividade físicas também, tá? Porque a gente tem vários neurotransmissores que são liberados, né? Vários hormônios que são liberados depois da atividade física, ou seja, aquela euforia de você ter feito uma atividade física prazerosa. Para quem gosta de futebol, futsal, basquete, ela perdura por muitas horas. Então, assim, você faz uma prática de atividade física, aquela sensação de euforia, de dever cumprido, o corpo relaxando, né? O corpo se exercitando, você dura aquilo ali, você consegue até focar melhor nos seus estudos depois. Então tem várias questões que você somadas ajudam no tratamento. Mas falando um pouco aqui sobre a questão das desorientações de escolas e professores, eu acho que é o seguinte, a escola ela precisa estar, primeiro, bem informada, né? Buscar reciclar a questão dos professores, a Secretaria de Educação fornecer cursos gratuitos, né? Principalmente para os professores, ou palestras para os professores da rede pública, né? E dar a possibilidade para que os professores consigam se qualificar para que tenham uma inclusão plena, né? Eu acho que é importante também a harmonia entre pais e escolas, tá? A escola, quando ela se depara com uma criança que tem um possível diagnóstico do TDAH, você simplesmente focar na questão das características da criança e procurar fazer com que ela trazer essa informação aos pais da melhor forma possível. Por exemplo, tem um exemplo aí de uma mãe que me procurou uns 2 anos, 3 anos atrás, falando assim, Yuri, eu estou desesperada, eu moro no Rio de Janeiro, de repente teve um dia que a coordenadora da escola me chamou e ela cometeu vários erros que eu vou listar só alguns aqui. Então a mãe foi chamada nessa escola, o menino estava com comportamento ruim, tudo, estava com todos os traços possíveis do TDAH. A coordenadora chamou a mãe e falou assim, a mãe não sabia nem o que era TDAH. Seu filho tem TDAH, você deve procurar um fonoaudiólogo e você deve medicar o seu filho. Então, 3 erros graves aqui. Primeiro, que a coordenadora diagnosticou a criança. Pessoal, pelo amor de Deus, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Segundo, disse que tem que procurar um fonoaudiólogo. Não. Eu tenho um vídeo que eu falo guia de diagnóstico, é o vídeo número 40, tá no meu YouTube, vídeo número 40, guia de diagnóstico. Lá eu falo tudo, 6 minutos falando sobre diagnóstico. Você tem que procurar um neurologista, psiquiatra ou neurologista infantil, tem que passar por uma equipe interdisciplinar até fechar o diagnóstico e começar o tratamento. Tá? Mas não vou focar nisso aqui agora. E por último, ela falou assim, seu filho tem que ser medicado. Ela, assim, além de diagnosticar, ela também medicou a criança, né, a coordenadora. Então, gente, não é isso. É importante que vocês, pais, professores, coordenadores, chamem os pais e se atenham às características dele, né? Ao que é o comportamento que ele vem apresentando. E não apenas citar o comportamento, como se fosse assim, vou só taxar aqui e sair fora. É você propor uma solução também. De que forma? Vamos lá, olha, o Joãozinho, né, o seu filho,
ele está apresentando tal comportamento, é de maneira bastante frequente, já tentamos tais táticas, parece não ter resultado. Em comparação à média da turma, a gente percebe que ele realmente se destaca em tal comportamento, a gente percebe que realmente ele é muito desatento, ele é o último a mudar de tarefa, por exemplo, mudou a aula, a professora mudou o caderno, mudou a tarefa, ele é o último a mudar, ele tem dificuldade de sair de uma atividade para outra. Então, na hora de buscar o silêncio da turma, ele é o último a conseguir, tem essa dificuldade. Copiar do quadro, ele não está conseguindo. Então, ele tem uma série de traços que a gente pode identificá-lo com algum transtorno, alguma coisa que possa acontecer. E aí, você não apenas coloca isso do colo, aquela batata quente no colo do pai. É importante que você forneça uma solução também, uma orientação. Do tipo assim, toda escola, se você tem uma escola de 100, 200, 1000 alunos, você com certeza ele tem 7% da população tem o TDAH. Então, numa turma de 30 alunos, 2 pelo menos tem. Entendeu? Então, é importante que a escola, às vezes, tenha até um portfólio, né? Médicos, situações onde uma criança de um ano anterior foi num determinado especialista e conseguiu ter êxito, não fique só dando parabéns para os pais, para a criança, para incentivar. Chegue naquele pai e fale assim, pai, mãe, qual foi o profissional que você procurou? Porque, às vezes, como a escola é uma coisa muito regional, você consegue ali... médicos naquela região, bons médicos, bons profissionais. E aí você vai e consegue um direcionamento adequado. Você pode levar crianças, uma criança que teve sucesso com um determinado tratamento, um determinado profissional, você consegue trazer outras crianças para esse estado também. Então é importante que você olha, leva no profissional, dá uma olhada, veja se tem algum transtorno, porque às vezes, por exemplo, outro problema também sério que existe é o diagnóstico equivocado, ou o diagnóstico mesmo incorreto. Então a criança ela tem os traços do TDAH, a pessoa que não conhece muito bem acha que e aí passa no profissional que não tem muita paciência, não está realmente disposto a querer investigar a fundo o que a criança tenha e pode ter um diagnóstico equivocado. Por exemplo, uma criança que possa ter o DPAC, distúrbio de processamento auditivo central. É um distúrbio que muitas vezes ele é confundido com o TDAH. Né? A criança não tem desatenção, ela tem um distúrbio, na hora que ela ouve perfeitamente bem, seu aparelho auditivo funciona, mas ela não processa muito bem a frase. Então, uma frase de 10 palavras, ela processa 8, processa 7. O sentido fica um pouco confuso. A criança que você fala, quê? Você tem que repetir algumas vezes, ela não entende. Então, o DPAC ele pode ter envolvido nisso. Então, às vezes, a criança ela não tem TDAH, é DPAC, tá, Ana? DPAC, distúrbio de processamento auditivo central. Estou dando só um dos exemplos, tá? Até porque nosso tempo é curto. Mas o que ocorre? Nesse momento, nesse processo, uma criança mal diagnosticada, ela vai ser tratada para TDAH, pode até começar com a Ritalina, se for o caso, mas ela não tem isso. Ela tem o DPAC e não vai ser tratada com um profissional adequado, né? Com acompanhamento com o neurologista, mais com o audiólogo, por exemplo. Então, a etapa de diagnóstico você não pode poupar, você não pode fazer rapidamente. Demora algumas semanas, você vai no neurologista, ele vai te passar para um fono. Para que fono? Ele tem DPAC? Não. É só para saber se ele tem isso mesmo ou não. Ou tem uma dislexia, ou uma disgrafia. Isso, ou uma dislexia. Ou seja, são profissionais que ajudam na questão de um diagnóstico correto. Porque quando você gasta tempo, quando você investe no diagnóstico correto, o tratamento fica mais fácil. Porque às vezes você diagnostica ali, faz rapidamente, diagnosticou o TDAH. Pô, beleza, ele tem TDAH, mas ele também tem uma dislexia que você só vai identificar 6 meses depois. Aí você vai fazer um tratamento incompleto durante 6 meses, o ano vai passando, a criança não acompanha a turma, sendo que se você ficasse mais um pouquinho na etapa do diagnóstico, você já teria um tratamento mais adequado. Então, assim, outra questão também, o TO, que é o terapeuta ocupacional, que você estuda, você avalia questões sensoriais, motoras, até musculares. Né? Movimento, será que essa criança tem talvez uma disgrafia? Será que o tônus muscular dela é adequado para pegar no lápis? Tudo isso o TO está influenciando. Pois é, o meu filho, você sabe que quando eu fiz o diagnóstico dele, ele não conseguia copiar do quadro de jeito nenhum. Ele voltava o caderno sempre sem copiar, faltando matéria. E aí era bronca, né, coitadinho? Aí você sabe que... Você sabe, eu ainda não sabia. Você sabe que eu descobri também, além do TDAH, que ele tinha motilidade ocular. E aí, quando ele ia para o quadro e voltava, quando ele ia para o quadro, ele lia o que estava escrito. Quando ele voltava, as linhas se perdiam, né, do caderno. E aí, quando ele finalmente parava e ia escrever, ele já tinha esquecido o que estava no quadro. E aí, ele tinha que voltar para o quadro de novo.
Então, nunca que eu ia desconfiar se eu realmente não tivesse feito todas as etapas do diagnóstico, né? E perceba uma coisa, Marcela, uma criança de 7, 8 anos, ela não sabe que isso é um problema. Ela acha que todo mundo é assim, que todo mundo olha para o quadro, olha para o caderno e esquece. Olha para o quadro, isso é sensorial, está na questão ocular, né? Qual o nome da disfunção? Atividade ocular. Isso. Então, o que acontece? Pode ser isso, pode ser outras questões também sensoriais, e que se você não fizer a investigação a fundo, vai passar batido. Olha, e você está falando de uma questão da parte sensorial. O meu filho, desde pequeno, ele me estressava com coisas que eu nunca que eu podia dizer que era por causa de um transtorno. Do tipo assim, não vestia uma roupa com etiqueta, era um estresse, era um caos, era uma briga constante. E como imaginar que a etiqueta, porque aí acaba que ele tem alguns sentidos muito apurados, que é o toque, o tato, a audição e o olfato. Ele gosta que mexa no rosto dele, por exemplo? Assim, ele tem agonia? Não. Ele não gosta de absolutamente nada disso. E ele tem uma coisa com a vista também, com fotofobia, com a claridade, parece um bichinho. Fica todo se escondendo. E aí essa coisa da etiqueta era um problema. Até que eu fui entender que ele é hipersensível para a questão do tato. Então, coisas que a gente só vai fazer sentido se realmente tiver um diagnóstico, que você traga junto as questões, as características que você pode identificar. Meu filho, na verdade, precisava só de um ouvido, né? Que eu entendesse que para ele aquilo era difícil de suportar. E, Marcela, veja bem, você foi uma mãe que é minoria. Vou explicar. Eu sei que toda mãe ama seu filho, que é o melhor para ele, eu sei. Agora, a minoria é o seguinte, é que vai a fundo, é que não se contenta com um laudo de 30 minutos. É que realmente, cara, tem alguma coisa aqui que falta investigar. Porque, veja bem, eu trazia meu caderno, tem um vídeo que eu falo sobre isso, Memórias. O nome do vídeo é Memórias, está no YouTube também. Eu mostro todos os meus cadernos em branco. Minha mãe, ela guarda numa caixa de plástico, grande, um caixão assim, meus materiais da primeira série, terceiro ano, o Jardim 3, né, que é o terceiro período. Hoje é o primeiro ano, né? Na época era o Jardim 13, que era a alfabetização. Todos os meus cadernos em branco, tá? Eles eram todos rabiscados, mas eles não tinham copiados a matéria. E toda vez, nessa época que eu chegava em casa, minha mãe me batia, que achando que eu era sem vergonha e não conseguia copiar do quadro. Então, veja que crianças que sofrem porque você é muito mal criado, você não quer vestir essa roupa, deixa de frescura e põe a roupa com a etiqueta do menino sem perceber que ele está em agonia por questões sensoriais. Disgrafia também, que eu tinha severa. A dificuldade de você copiar do quadro e tudo mais. E aí o menino é preguiçoso, é falta de cinto, falta de chinela. Olha o tanto de trauma que isso causa numa criança que não é devidamente diagnosticada, tratada, considerada, respeitada. Isso aqui a gente está dando pouquíssimos exemplos, mas veja como isso afeta. Uma vez, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu estava desenhando, a professora virava para o quadro e voltava a desenhar. Ela voltava para mim e eu fingia que estava escrevendo. Aí teve um dia que ela me pegou no flagra. E aí ela virou para mim e falou, se você estudasse como você desenha, você estava feita na vida. Olha, eu vou te contar, Yuri, aquela frase nunca mais saiu da minha cabeça. E como que essas frases e esse comportamento... Você falou uma coisa no seu programa ontem também, que eu estava assistindo uma das aulas, que eu gostei muito de ter escutado, e que eu acho que a gente pode falar isso também, porque tem professores presentes, que é com relação às dúvidas da criança, né? A criança TDAH, por não prestar atenção, muitas vezes ela repete uma pergunta que o professor acabou de responder, né? Professores... A nossa tendência natural é dizer, porra, mas eu acabei de falar, né? Você não ouviu o que eu disse, né? A nossa tendência natural. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu achei tão importante você falar isso, que eu acho que vale a pena. Tem muita coisa a se falar, né, para os professores. A forma como você estimula também corretamente a criança, é uma criança que ela é muito receptiva a elogio, tá? Ela responde bem a elogios. Por quê? Porque ela é extremamente criticada. A vida bate muito em quem tem TDAH, porque é uma criança que foge do padrão. Então ela é criticada em casa, pela família, é preterida dentre os irmãos, não pode ir na festinha nem dos primos, porque não, essa criança aqui vai destruir minha casa, não sei o quê, entendeu? Então, assim, é um histórico de rejeições diárias, tá? Então, quando você tem um elogio, mesmo que seja um pequeno avanço, conta. Cada pequeno avanço diário conta. E ele tem que ser levado em consideração.
Agora, essa questão que você me falou aí, da pergunta, realmente é verdade, tá? É importante que o professor esteja atento a isso. Se o professor ele já tem diagnosticado, Joãozinho e a Mariazinha tem TDAH, não dê a sua aula de forma batida, assim, vou falar aqui 50 minutos sem parar. Não, é mão dupla, entendeu? Então você fala um pouco aqui e volta assim, turma, o que eu falei aqui? Vamos relembrar esse conceito. Chama a atenção daquele aluno que está disperso. Então, assim, a cada 10 minutos, você percebe que o aluno dispersou um pouco, você chama assim, ô, Joãozinho, vem cá, olha aqui. O que eu acabei de dizer? Ele vai ficar assim. A chance dele ter entendido nada é muito alta, tá? Então você não vai falar isso para ele, não vai construir ele assim, tudo bem, vamos lá. Acontece aqui, em Confidência Mineira, que está falando, e aí teve uma revolta. Por que é revolta? A coroa portuguesa, né? Você vai trazendo da memória. Estava cobrando o quê? Ah, o quinto dos infernos, 20% de imposto, não sei o quê. Aí você vai puxando a memória da criança, que pode fazer com a turma toda também, mas dá um puxãozinho ali naquela pessoa, naquela criança ali que você sabe que está dispersando. É importante você puxar a atenção dela para trazer ela para presença em sala de aula. Então, aula de mão dupla, tá? Combinar um sinal também. Por exemplo, a criança geralmente senta na frente, que tem TDAH, aí ela estava copiando ali o que você estava passando, ela estava tendo um dia bom. Aí, de repente, você vira para trás e ela está desenhando. Então, assim, o que você faz? Você vai explicando para a turma, e aí você passa do lado dela e dá um toque, assim, no ombro. Mas não é apenas dar esse toque. Antes da aula começar, é importante que o professor ele sente pertinho da criança para que ninguém perceba e combine o jogo. Eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, eu sei que às vezes é difícil você prestar atenção na minha aula, mas eu quero a sua cooperação. Toda vez que eu perceber que você está dispersando, eu vou dar um toquezinho no seu ombro, tá? De forma bem discreta. E esse sinal significa o quê? Que é para você parar o que você está fazendo naquele momento, desenhando, rabiscando, olhando o celular e voltar a atenção para a minha aula. Combinado? Combinado. Se você fizer isso direitinho, você não precisar chamar sua atenção, você faz a chamada no final da aula, por exemplo. É um estímulo muito legal. O professor entrega a chamada, ele vai lá e faz a chamada. Então, esse são um dos estímulos aí. Agora, com relação à pergunta, é isso mesmo, tá? O aluno com TDAH, ele se perde muito. Se ele fosse parar o professor toda vez que ele não entendesse alguma coisa, ele é para o professor 10 vezes. Porque o professor fala um pouco, ele dispersa e fala assim, mas o que você já está falando? Ele já se perdeu no raciocínio. Então, gente, colaborem, realmente virem para a turma e falem assim, qualquer pergunta que vocês fizerem, não é pergunta idiota, pode ser pergunta do seu colega do lado, então podem fazer. E jamais falem a frase do tipo assim, eu acabei de explicar isso. No momento que você fala com uma criança TDAH, eu acabei de explicar isso, ela nunca mais vai abrir a boquinha, a nota dela vai despencar e você perdeu aquela criança que você poderia salvar. Então deixe ela realmente à vontade, estimule fazer a pergunta. E nem é só estimular a fazer pergunta, não. Se o professor virar para a turma e falar assim, e aí, turma, entenderam? Sim! Mentira, entenderam nada. Então, me explica aí o que eu acabei de falar. Então, assim, é levar com leveza, mas né? Puxar, para todo mundo, é puxar a atenção, para fazer isso funcionar. Sim, entendeu? sim. Yuri, eu fiquei muito feliz com essa live, porque acho que a gente pode esclarecer muita coisa. Infelizmente, claro, o tempo é curto, tem muitas perguntas interessantes aqui que as pessoas estão falando. Até a minha prima falou aqui agora, Carla. Hiperfoco também no TDAH? Sim, também. Sim. Muito hiperfoco no TDAH. Porque quando a gente faz uma coisa com muito prazer, a gente se imerge naquilo e não sai nunca mais. Meu filho aí você tem dificuldade de sair. Você fica, fica tão conectado que você chama a pessoa e a pessoa não escuta você. Isso é uma característica, tá? Isso não é um dito popular, isso é realmente uma característica do TDAH. Quando você mergulha naquilo que você é hiperfocado, que você... Por exemplo, videogame, né? Ah, ele é ruim de estudar, mas ele é tão bom no videogame. Gente, o videogame tá ali, o prazer dele. O seu cérebro está hiperestimulado ali naquele prazerzinho dele ali, contínuo. Ele consegue até... Tem dificuldade... Ele não para nem para comer, entendeu? Exatamente. Se você não puxar ali. Então, exatamente, isso realmente existe, tá? A questão de hiperfoco é uma característica também. É isso aí. Vamos encerrar, então. Eu quero agradecer. Quer dizer, eu não vou agradecer as pessoas que vieram, não. Eu vou parabenizá-las. Porque, assim, não é fácil botar o dedo na ferida. Não é fácil a gente cutucar ali o que a gente precisa resolver. E eu quero parabenizar todo mundo que está aqui, porque realmente se dispor a conhecer e a mudar o que está de errado, o que está
o que está incomodando, é fundamental para a saúde de todo mundo, porque a gente afeta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, gostaria de agradecer a todo mundo e parabenizar também. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai ajudar muitas pessoas, porque em algum momento o conhecimento que as pessoas adquiriram aqui vai ser repassado e vai poder ajudar alguém. Essa é a melhor coisa que essa live pode propor. Eu te agradeço muito. E se você puder encerrar falando sobre as questões das políticas voltadas para o TDAH, só para a gente também, que as pessoas entendam também que isso não fica só solto, né? Que isso não está perdido, que tem causas, que tem a liberação ainda está atravancada na Câmara, em algum Sim, lugar. eu vou explicar. O que ocorre? Primeiro perguntar aqui o canal, gente, muito obrigado, tá? O canal se chama TDAH Descomplicado, tá? Nós estamos aí nas redes, Facebook, Instagram e YouTube. YouTube tá a maioria dos nossos vídeos, tá? Então você tem playlists ali, temáticas. O Instagram é uma coisa mais... O Instagram tem uma característica mais imediatista e tudo, mas os nossos vídeos mesmo, a massa deles estão no YouTube. Então, TDAH Descomplicado. Com relação a políticas públicas, eu tenho uma vantagem geográfica, porque eu moro em Brasília. Então, eu fico perturbando as pessoas em loco, né? Eu já fui várias vezes na Câmara, já fui várias vezes no Senado. Tem um projeto de lei que foi apresentado pela ABDA, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, lá em 2010, junto com o senador, e eu esqueci o nome, né? Mas assim, no meu blog... Perdoável. No meu blog, tdhdescomplicado.com, no meu site, no meu blog, tem lá todo o histórico da tramitação desse projeto de lei. Ele enfrenta várias resistências e vários entraves. Existem forças poderosas dentro do Congresso e do Senado que são contrários à aprovação desse projeto de lei. É uma reprovação desnecessária, equivocada. Falam de questões de medicalização, novamente pegando o pé da medicalização, mas, pelo amor de Deus, está muito além disso. Tanto é que esse projeto ele visa dar rapidez, agilidade e garantir os profissionais para atendimento. O medicamento ali é 5% do que diz ali o projeto de lei. E outra coisa, e nem assim garante que você consegue, por exemplo, gratuitamente. Você ainda vai ter que comprar o medicamento. Mas a questão é, a criança que tem TDAH, ela não pode esperar 6 meses, 1 ano pelo SUS para conseguir um diagnóstico. Ela perdeu o ano, cara. Ela já está sendo prejudicada. Então, assim, outra coisa também, é uma lei que garante garante a celeridade, garante a capacitação contínua dos professores, porque também é o tripé. Os pais informados, crianças tratadas, e os professores, a escola informada também, né? Não é nem os professores, é o conjunto escolar. Então, assim, é um projeto de lei muito bom, tá? Foi proposto, escrito lá pela Yane Kastelman, que é a presidente da BDA, tá lá enfim, aí ele passou por todas as etapas do Congresso, a gente teve deputados sensacionais que ajudaram a gente, né? Rubens Bueno, deputado do Paraná. Teve também a Mara Gabrilli, que é deputada de São Paulo, deputada federal. Mara Gabrilli, vocês conhecem, ela é uma cadeirante, né? E ela é muito da causa da inclusão. Então, poxa, ela ajudou demais em várias etapas. E agora está no Senado, sob a tutela, digamos assim, do senador Confúcio Moura. O que ocorre? Já foi aprovado no Congresso, aí foi para o Senado, né? Quando chegou no Senado, que esse projeto de lei passou na mão do senador Confúcio, eu fui lá, junto com a Associação da Dislexia, e a gente levou uma carta, eu fiz uma carta aberta ao senador, explicando a importância desse projeto de lei, ou seja, dando orientações importantes para que fosse apresentado na tribuna, para que ele fosse finalmente aprovado no Senado. Chegando no Senado, teve uma turminha lá, que tentou embargar, que diz que precisa passar por uma audiência pública. Gente, já é a 4ª audiência pública. Não tem mais o que falar desse projeto de lei. É para atrasar mesmo. Os nomezinhos das pessoas responsáveis estão lá no meu blog, tá? De quem pediu entrave, de quem pediu para travar. Não vou falar aqui, porque entra em política e tudo mais. Mas todos os envolvidos estão ali com os nomezinhos, tá? Uhum. Então, está congelado no Senado. Aí chegou o Covid, fim de ano, 2020, o negócio está parado. Agora, o que você que está me ouvindo agora pode fazer para ajudar é o seguinte, você tem um filho TDAH, vamos supor. Na sua cidade, no seu município, faça um projeto de lei semelhante. Clone esse projeto de lei e leve para sua Câmara Municipal. Ótimo. Porque esse projeto de lei, ele é federal, tá? Ele vai banhar todo o território nacional, mas ele está muito difícil de ser passado. Você pode pegar um clone desse projeto de lei, o texto dele leva para sua Câmara Municipal,
para o seu estado. Você mora na capital, São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, leva para os seus deputados estaduais para que eles aprovem na Câmara Estadual, porque aí vale para o estado todo. Então, assim, a ideia é que a gente... Não vamos esperar essa galera, não, de Brasília, não. Sim. Vamos fazer a nossa parte, leva para o seu município, procure o seu vereador, procure o prefeito faz decreto, né? Procure o vereador, procure o deputado estadual, para que você procure fazer esse tipo de coisa. Existem alguns estados, só finalizando aqui, que eu falo demais. Existem alguns estados e municípios que já têm leis semelhantes aprovadas, tá? A gente sabe que várias cidades de Minas Gerais já tem, então tem cidades que são sortudas, né, que a escola já tem integração, que os especialistas, o SUS da região já atende, já tem uma celeridade nisso. Isso, tá acabando. Então, é isso. Já acabou? Vamos juntos, vamos fazer isso, vamos. Vamos junto, é isso aí.